Toda amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim é sempre motivo de grande alegria poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Marcos, no capítulo 15, vamos ler do verso 33 ao 39. A mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje tem por tema benefícios da morte de Cristo. Sempre é muito difícil poder falar a respeito desse tema. E eu quero trazer para a igreja nesta noite alguns benefícios que esse acontecimento ele traz para a minha vida e para a sua vida. Marcos, capítulo 15, versos do 33 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. É chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embebear uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. 37, Jesus gritando em alta voz rendeu o espírito, e o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta. Vamos usá-la bastante nessa noite. Meus irmãos, a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, ele é o ponto central da vida ministerial de Jesus. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele veio ao mundo, fez muitos milagres, muitos prodígios, mas certamente a cruz de Cristo, o momento do Calvário, a sua morte, ele é o ápice da sua vida ministerial. Se ele não tivesse morrido e ressuscitado ao terceiro dia, nenhum dos seus milagres seriam lembrados, ou até poderiam ser lembrados durante poucos tempos após a sua morte, mas certamente não seriam lembrados com tantos detalhes até hoje, como é em toda a nossa igreja, em todo lugar que a gente vai, em todo mundo que professa a fé aí de Cristo Jesus, Mas é necessário que o homem ele conheça todos esses benefícios que a morte de Cristo ele tem para a minha vida e para a sua vida. Nós poderíamos passar aqui um culto inteiro, um outro culto e um outro, e a gente não conseguiria esgotar todos esses benefícios que a cruz de Cristo, que a sua morte traz para nossas vidas. Mas eu ilustrei alguns aqui para que possa servir como base, como tema, como uma mensagem exortativa para a minha vida e para a sua vida. Precisamos entender um pouco aqui do contexto. Quando a gente fala em sacrifício, logo se tem a visão de morte. E é morte mesmo. Jesus ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, por ele ter recebido na cruz do Calvário ali algo divino. Ele tinha sobre si os pecados de toda a humanidade. E era necessário que ele morresse, porque a Bíblia fala que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. E detalhe, não é qualquer derramamento de sangue que pode acontecer para haver esse perdão de pecados. Tem que ser alguém que não tenha mancha, que não tenha máculas. No caso de Jesus, alguém que não tivesse pecado, mas sim que pudesse receber os nossos pecados para que ele pudesse estar apto para poder morrer, derramar, e eu estou enfatizando isso, você precisa entender isso, para que a gente pudesse ter, dentre outras coisas, salvação, libertação de pecados e por aí vai. No contexto, no Velho Testamento, precisamos entender que naquele tempo, Deus que nunca errou conosco, ele criou a gente em perfeição, Adão criou Eva, vocês conhecem a história, existia ali no centro do paraíso, do Éden, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava proibido o acesso, o comer daquele fruto. Tudo foi entregue ali àquele casal. Eva, tentada pela serpente, vai lá, come daquele fruto, e ali começa o primeiro pecado da humanidade. Ela seduz também Adão, Adão vai lá e come desse fruto. E seus olhos abrem para um mundo que eles não tinham conhecimento, Deus chama ele, como de costume, vai até a presença deles para poder conversar com ele, caminhar com eles,
mas eles são escondidos, porque os olhos deles se abriram para um outro tipo de mundo, outras coisas foram postas diante dele. E eles tinham vergonha porque estavam nus. Naquele momento acontece o primeiro sacrifício. Deus sacrifica um animal, mata um animal, pega ali a pele daqueles animais, para que Adão e Eva pudessem ter a sua vestimenta, para que ele pudesse esconder aquilo que trazia vergonha para eles, né? Deus vai, retira eles lá do paraíso, coloca ali a espada, né, que fica ali como guardiã daquela árvore, coloca ali também anjos, querubins, para que eles pudessem estar ali como guardiões do caminho, né, do caminho que levava aí a essa árvore proibida. Eles são retirados, começam ali uma nova vida, um novo momento da sua vida. Mas Deus, em sua graça, Ele traça ali em Gênesis, no capítulo 3 e verso 15, o plano da redenção. Ou melhor, Ele externa naquele momento, e a Bíblia revela esse ato, esse plano aí da redenção, de que iria enviar que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas na frente a gente vai ver ali no livro de Levítico, no capítulo ali 16, de que existia uma formalidade para que pudesse haver ali o perdão de pecado daquele povo, do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, lá na frente, né? E de forma simbólica, Deus traça toda uma estrutura do templo, né? O sacerdote, sumo sacerdote, roupa, cor e etc. Mas eu quero destacar aqui a forma de sacrifício, onde era a cada ano ali, aquele responsável por oferecer esse sacrifício, ele recebia ali 2 animais. Um animal, ele seria sacrificado, sangue derramado, e o outro animal, de forma simbólica, ele receberia os pecados sobre a sua cabeça, sobre a vida daquele animal, para que ele pudesse ser lançado com os pecados daquele povo naquele momento, e lançado lá no deserto. É o famoso bode expiatório, né? Uma vez sacrificado, uma vez lançado, oração, estava ali o perdão dos pecados daquele povo. Só que isso tinha que ser renovado de tanto em tanto tempo, a cada momento. Mas graças a Deus, para a minha vida e pela sua vida, a gente vive num novo momento, né? Num novo tempo. Jesus já veio a esse mundo. Ele que é 100% Deus, 100% homem, foi gerado de uma forma sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus, né? Que gerou em Maria a pessoa de Jesus, para que ele pudesse vir sem pecado ao mundo, porque todo aquele que é nascido de homem e mulher, ele é nascido e gerado no pecado. Então não poderia alguém com pecado entregar sua vida por alguém que também tem pecado, para que pudesse haver perdão desses pecados. Jesus vem, ele tem todo o seu ministério. E Jesus, ele tem uma dupla função. Ele é tanto esse cordeiro que vai ser morto, derramamento de sangue, como também esse bode expiatório, que vai receber sobre si, sobre a sua vida, os pecados da humanidade. É interessante que a Bíblia ela é detalhista, e ela traz ali um momento exato, onde Jesus toma ali o simbolismo do cálice da ira de Deus. Dizem os teólogos que é nesse cálice que Jesus estava tomando, né, recebendo todos os pecados ali da humanidade. E ele conhece pela primeira vez o pecado sobre a sua vida, né? Segue aí, Jesus ele continua firme e forte, tudo se cumpre na pessoa dele, na história dele, na vida dele, e ele vem à morte. Ele morre, morte de cruz, mas para a honra e glória do nome dele, e para a minha vida e para a sua vida, estamos aqui hoje. Ele vai até a morte, vence a morte, tem a chave da morte na sua vida, e ele ressuscita ao 3º dia. Nós precisamos entender que existem benefícios que são trazidos para a minha vida e para a sua vida, decorrente desse momento, desse ato, que eu contei aqui em rápidas palavras, de forma aqui bem breve e resumida para vocês, mas nós temos que entender o que é que acontece quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e o que é que essas questões dessa morte refletem aqui na nossa vida. Antes de entrarmos aqui em quais os benefícios da morte de Cristo, eu quero ler aqui com vocês um texto. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, vamos ler do verso 5 ao 11. Para que você possa não ter nenhuma dúvida nessa noite de que Jesus, ele não veio para o mundo obrigado pelo Deus Pai,
mas Ele escolheu vir a esse mundo mesmo antes da minha existência e da tua existência. E mesmo sabendo que o homem iria errar, o homem ia pecar, Ele ainda assim escolheu querer vir a esse mundo para nos trazer a salvação. Filipenses, no capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós, Paulo falando, que o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, aleluia, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Você pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus? Vamos aí ao primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Benefício da morte de Cristo. Primeiro benefício é através da morte que é revelado a nossa natureza pecaminosa ou os nossos pecados. Tem pessoas que acham que pelo fato de fazer o bem, de viver em bondade, de ajudar o próximo, elas se sentem como se não fossem pessoas pecadoras. Mas eu trouxe aqui alguns textos da Bíblia para poder ilustrar esse tema. E que quando a gente olha para a cruz, a gente não enxerga apenas aquele filme de Mel Gibson, um sofrimento tamanho, chicotada, né? Toma ali diversos problemas que acarretam, coroa de espinhos, tomar vinagre, é cuspido, chicoteado, uma série de coisas. Mas isso daí foi uma fase que passou, mas não deve refletir na gente aquilo ali, mas sim o que foi de acontecimento posterior àquele momento, que é morte e ressurreição. Porque a partir daquele ato, diversas coisas positivas acontecem para a nossa vida. E é através desse momento da morte de Jesus que nos faz refletir e reconhecemos ainda mais que nós somos seres miseráveis e pecadores, que nascermos no pecado, vamos viver no pecado, até que um dia, pela salvação de Cristo Jesus, quando Ele voltar, tocar a trombeta, a igreja, eu e você, subiremos para encontro com Ele na glória. E esse corpo aqui corruptível, onde habita a natureza pecaminosa, ele será aí comido pela terra, mas a sua alma, a sua diferenciação, ela vai subir para morar com Deus durante toda a vida eterna. Então nós vivemos no pecado, o pecado ele habita em nós. Por mais que a gente lute para poder ter um espírito bem alimentado, o pecado ele vai ter, se possamos assim dizer, poder sobre esse corpo, porque esse corpo busca as coisas da terra, as coisas da carne, mas um espírito bem alimentado, ele busca as coisas do céu e as coisas do alto. E é através desse espírito que ele vai nos ajudar a vencermos aí toda essa dificuldade e a circunstância do pecado. Me acompanhe na leitura. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Salmo 51:5 diz assim: eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías 53:5 e 6, um dos textos mais bonitos da minha visão aqui da Bíblia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, aleluia, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É interessante que em Isaías, no capítulo 53, versos 11, ele faz uma alusão à figura de Cristo, né? De que Cristo viria. E ele fala que quando Cristo viesse e ele olhasse para aquilo que ele fez, ele ia ver que tudo era bom. E eu tenho certeza que hoje, olhando para essa igreja aqui, em período de férias, com essa quantidade de pessoas, verdadeiros adoradores, ele está olhando ao lado do Pai dizendo: verdadeiramente valeu a pena o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário por essas vidas.
Se você entendesse que antes você caminhava sozinho, como um cão sem dono, e pela graça de Deus, após o sacrifício de Jesus, hoje você consegue estar aqui, você certamente passaria o culto inteiro dando um glória a Deus e aleluia, apenas por lembrar do que Ele fez na cruz do Calvário por nossas vidas. Segundo benefício que eu enxergo aqui, do que se refere à morte, né? A morte de Cristo, é o benefício do amor de Deus. Tem pessoas que vivem, né, como seres achando que não são amados por ninguém. Às vezes por um problema amoroso, às vezes porque foi rejeitado pelo pai, pela mãe, às vezes por dificuldades do dia a dia. E elas acham que não são amadas por ninguém. E sempre quando eu desanimo da vida por algum momento, eu busco ler a palavra de Deus e eu tenho por costume lembrar dos feitos do Senhor na minha vida. Não só aqueles que eu vivenciei, mas por todo o histórico do cristianismo, para que pudesse chegar a palavra de Deus para a minha vida e, consequentemente, para a vida de vocês também, para essa geração. E eu vejo que, por mais que eu quisesse amar a Deus, eu não conseguiria amar esse Deus tanto quanto Ele me ama. E é interessante que Satanás, quando ele quer dar alguma coisa a alguém, ele escraviza com uma dependência, é o toma lá da cá. Ele, para poder lhe dar alguma coisa, ou dar alguma coisa a alguém, melhor dizendo, né? Você precisa estar preso a ele por alguma coisa. E se essa alguma coisa você parar de fazer, ele vai querer não só cortar aquilo que ele lhe prometeu lhe dar, mas sim acabar com a sua vida, a vida da sua família, etc. Você assume um pacto com ele, onde você não vai mais conseguir se libertar. Mas existe alguém que já nos libertou da garra de Satanás. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. E por mais que você não queira amar Ele, Ele escolheu lhe amar. Por mais que você não queira vir para a igreja, Ele escolheu lhe amar. Por mais que você não queira servi-lo, Ele escolheu lhe amar. E até nos momentos que você não está nem aí para Ele, Ele continua intercedendo pela sua vida, pela minha vida, pela vida da sua família, do seu filho, do seu marido, pela sua empresa. Seja por onde for, Ele tem prazer de lhe auxiliar, porque Ele escolheu lhe amar primeiro. E não tem como você olhar para a cruz de Cristo e não enxergar amor. Me acompanhe na leitura. O texto áureo do crente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vai um detalhe. A referência da Bíblia do Filho unigênito não quer dizer filho único. Quer dizer um filho, né? Que não é apenas uma referência de alguém que não pôde mais ter filhos, mas é um filho tão excepcional que por mais que se quisesse, não se conseguiria gerar um outro filho desta forma. Ele é o Filho unigênito. Acabou-se, ele veio ao mundo, ele morreu e só ele representa essa figura. E mesmo tendo esse filho exclusivo, Deus, por amor da minha vida e pela sua vida, permitiu que ele viesse até essa terra para poder derramar o sangue na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus por isso. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Efésios 2, 4 e 5, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aleluia! Pela graça vocês são salvos. Romanos 5 e 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pastor Flávio, a gente tem na Bíblia alguns exemplos dessa forma de amor que Deus demonstra. Não é o tema da mensagem, mas nós conseguimos ilustrar para vocês algumas coisas aqui. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, né? Onde aquele pastor, ele deixa as 99 das 100 no aprisco e ele volta para buscar apenas uma.
O amor dele é tamanho para com todos, sem deixar ninguém para trás, ninguém de lado. Ou são todos, ou são todos. Ou são 100, ou são 100. Ou é toda a igreja catedral da família, ou é toda a igreja catedral da família. O amor de Deus era para com toda a humanidade. E glória a Deus por isso. Outro exemplo, a parábola da dracma perdida. Quando aquela mulher acende as lamparinas da casa para procurar apenas uma dracma, demonstrando mais uma vez aí que Deus, Ele ama a todos e quer salvar a todos. E também temos aquele texto bem conhecido do filho pródigo, onde aquele filho afronta, humilha o seu pai, pede a sua herança uma antecipada, gasta tudo, mas quando chega lá o pai, sabendo que ele é um pecador, sabendo que ele errou em tudo para com o seu pai, mas pelo fato do arrependimento e do reconhecimento dele como um filho diante do seu pai, o seu pai manda colocar uma capa bonita nele, um anel no dedo e faz uma festa. E é interessante que a Bíblia relata que a única forma de acontecer festa no céu é quando há salvação de uma vida aqui na terra. Quando uma vida é salva aqui na terra, é certeza de festa no céu. Terceiro benefício aqui, pela morte de Jesus. Benefício do resgate. Eu coloquei aqui assim, ó. Eu e você éramos escravos do pecado e não poderíamos ser redimidos se alguém não pagasse por esse resgate. A lei mosaica afirma que só sangue inocente pode pagar pelo resgate de um culpado. Vamos à Bíblia, Salmo 44 e 26. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmo 49, 7 ao 8. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Mateus 26 e 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 1 Pedro 1 e 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Satanás tem oprimido as pessoas dentro do pecado, como se aquilo que as pessoas fizessem fossem coisas que não são dignas de um perdão. Eu venho lá de Recife, do Nordeste, e é comum vermos pessoas que são idólatras, que têm uma vida de prostituição, de bebida, de cachaça. Quando a gente ia pregar a palavra de Deus, eles falavam que era impossível eles serem salvos pela vida pregressa que eles tinham. Quando a gente falava que Deus amava eles, né? Que a salvação em Cristo Jesus é pela graça, e que Deus não leva em considerações o tempo da ignorância, eles ficavam sem entender e sem acreditar. Mas sempre que voltávamos àquele lugar que era evangelizado, e acompanhávamos aquelas pessoas que recebiam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles comentavam e compartilhavam conosco as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Antes, eles viviam numa vida de escravidão. Mas quando Jesus foi lá e resgatou eles do pecado, a vida dele mudou por completo. Tem pessoas que pelo fato de viverem aí no vício das drogas, da prostituição, da pornografia, elas não conseguem viver e elas não têm forças para poder fazer algo, para poder ter uma mudança na sua vida. Mas Deus fala que a partir de hoje, em nome de Jesus, oh aleluia, em nome de Jesus, esse vício da pornografia, ele cessa hoje. Esse vício que tem atormentado a sua família da bebida, ele cessa hoje, em nome de Jesus. Porque Jesus, quando ele entra com salvação na sua vida, há uma libertação das garras de Satanás de imediato. As consequências da vida podem até surgir ou lhe acompanhar durante um tempo, mas a libertação da escravidão, o resgate de Cristo Jesus, ele é de imediato na sua vida e será também na vida da sua família, em nome de Jesus. O preço foi pago por Jesus. O preço foi quitado na pessoa de Jesus. Nem eu nem você somos mais escravos de Satanás.
eu e você fomos redimidos na pessoa de Satanás. E sempre que alguém quiser jogar na sua cara, na sua vida, de que você é um pecador, você joga na cara do inimigo a cruz de Cristo, porque Satanás, ele não consegue olhar para a cruz de Cristo, porque ele sabe que ali foi o ponto ápice da sua perda, oh aleluia, diante do Deus Todo-Poderoso. Ele até tenta sobre nossas vidas, mas temos um que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que até nos momentos que a gente não tem mais força para clamar por socorro, aleluia, ele vai até a presença de Deus com gemidos inexprimíveis, para poder interceder por nossas vidas, aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Ele escolheu fazer morada em mim e em você, basta que você entregue o seu coração a Ele, se arrependa dos seus pecados, confesse e deixa, e o Deus Todo-Poderoso vai morar dentro de você. Quem somos nós para poder ter esse amor? Eu lembro que no momento da consagração ali de Davi como rei, a Bíblia fala que o Espírito foi sobre a vida dele. Ele recebeu algo por uma coisa em específica. E hoje, depois que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, Jesus prometeu de que o Espírito Santo faria morada em nós. Não seria por um ato isolado ou por um momento da vida para algumas pessoas, mas é para todos nós. Temos o privilégio de ter um Deus que habita em nós. Glória a Deus por isso. Quarto benefício. A morte de Jesus, ela nos traz o benefício da libertação. O Cordeiro morto no Calvário é a garantia da libertação. E é interessante que Isaías, quando faz referência à pessoa do Cristo que viria, ele traz um texto aqui brilhante. Para mim, um dos textos aqui mais lindos que a Bíblia traz, que ela pode revelar para a gente, que resume tudo aquilo que eu vou falar para você em todos esses tópicos. Isaías 61, abra sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Isaías 61, verso do 1 ao 3. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, oh Jesus, e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores da justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Atos 10, 38 diz assim: como um Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo em virtudes, o qual andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Após essa pregação, de Pedro, o Espírito Santo veio pela primeira vez também aos gentios. João 8,32, texto muito conhecido, está até na moda agora, por causa do presidente da República. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que você conhece aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Ele é o caminho porque só ele leva a Deus. Ele é a verdade porque ele é o cumprimento do plano da redenção. E ele é a vida porque só ele pode trazer vida nova para a minha vida e para a sua vida. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela morte de Jesus, nós temos a libertação nele. Na cruz é o ápice ali central da história da minha vida e para a sua vida. Se você um dia quer morar no lar celestial, onde lá não haverá mais dor, pranto, choro, ranger de dente, boleto para pagar, é ou não é?
se apega aí a Cristo Jesus. Cola nele, caminha com ele, escuta a voz dele, medita na sua palavra de dia e de noite, pede uma direção para a sua vida. É nele, é tudo com ele. Tem gente que acha que orar é só quando está em casa, com o joelho dobrado no chão, na sua cama, fechando a porta do seu quarto. A Bíblia ilustra dessa necessidade, mas não é isso que apenas fala. Mas tem a necessidade de você falar com ele de dia e de noite, por onde quer que você esteja. Está dirigindo? Conversa com ele. Está no banheiro, tomando banho? Conversa com ele. Está vindo para a igreja? Conversa com ele. Seu filho vai para algum lugar que não é do seu agrado? Pede para Deus ir com ele, passar o percurso inteiro que ele estiver na rua, conversando com ele também, pedindo proteção. É falar com ele dia e noite. No livro de 1 Pedro, ele fala das nossas necessidades de poder externarmos e falarmos e colocarmos toda a nossa ansiedade na presença dele. Se nós entendêssemos que os nossos problemas têm que ser postos na presença dele, a gente não teria tantos problemas em nossa vida. A nossa ansiedade tem que estar nele, porque ele já nos libertou. Ele mesmo disse que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. A sua vitória já é certa. Apocalipse fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos aqui são salvos e já têm a coroa da vida prometida para a sua vida? Oh, glória a Deus e aleluia! Que promessa maior do que essa, de libertação da sua vida? De lugar de maravilha, meu irmão, levanta a tua cabeça. E eu vou te dar um conselho. Nos dias difíceis, olha para o alto, não para a esquerda nem para a direita. Olha para o alto, porque de lá é que virá o socorro para a sua vida. Vou te dizer mais uma coisa. Tem gente que acha que a dificuldade é ruim para a sua vida. São esses momentos de dificuldade, já falei isso aqui na igreja, em outras pregações, que Deus vai te preparar para te colocar em outros lugares que sem essa preparação você não conseguiria vencer. Deus não vai te provar ou permitir que você seja provado. Melhor dizendo, você não tiver capacidade para poder receber aquela prova. E é nesse momento de prova, você vai aprender a ter intimidade com Deus. Você vai aprender a poder caminhar mais junto com Ele. É ou não é? Estou em dificuldade. Não perde um culto aqui da oração nossa da manhã, né? A oração de Davi. Não perde um culto da igreja. É o primeiro a chegar e o último a sair. Está cantando e chorando. É na palavra, dando glória a Deus o tempo todo. Por quê? Tem uma necessidade de se aproximar de Deus. É nessas dificuldades que às vezes a porta se fecha, vem a dificuldade, para que você possa voltar para os caminhos do Senhor, ou voltar a caminhar com intimidade para com esse Deus. E é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Vem um problema, se renova na intimidade com Deus, aprende e é preparado para o novo estágio que Deus tem para a sua vida. Então glorifica a Deus em tudo, meu irmão, porque tudo é providência de Deus para a sua vida, amém? Vamos para frente que o tempo está voando. Quinto benefício. Benefício da expiação dos nossos pecados. O que é a expiação, pastor? É a reparação pela culpa por meio de alguém. Já lemos aqui que, pelo fato de a gente ter o pecado dentro de nós, é impossível que eu possa querer remir pecados ou perdoar pecados, por exemplo, dos meus filhos ou da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, ou de qualquer um para vocês. Mas quando Jesus, ele se torna no nosso lugar, pela forma como ele veio ao mundo sem pecado, para derramar o sangue em substituição à minha vida e à sua vida, houve perdão dos nossos pecados. Hebreus 13:2 fala assim, ó. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus, ele não ficava dentro do templo, ele caminhava pelos lugares para que ele pudesse trazer salvação para a vida daquele povo. Ele sabia que ele precisava ter uma vida ali, em retidão, cumprindo tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas, para que ele pudesse, pela tua vida, receber os teus pecados. E uma vez que ele morresse na cruz,
e ressuscitasse, ele ressuscitou, nós pudéssemos ser libertos do pecado, libertos da mão de Satanás e pudéssemos estar aqui hoje glorificando a ele. E já, porque está muito perto da trombeta soar, encontrando com ele para poder morarmos no lar celestial. Aleluia, glória a Deus por isso. Jesus se apresentou à morte em nosso lugar. Toda a nossa transgressão foi posta nele. Sexto, e eu acho isso maravilhoso, como benefício, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olha só, quando Adão peca, a Bíblia relata que Deus expulsou Adão e Eva do Éden. A Bíblia revela que Deus colocou uma espada flamejante se movendo em torno da árvore da vida e querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Foi posto um basta, não um ponto final. E esse relacionamento que antes Adão e Eva tinham para com Deus, de caminhar com Ele lado a lado, de poder ouvir a voz dEle constantemente, de poder ter esse momento de intimidade, ele seria ali naquele momento dado um basta. Porque Deus ele não pode comungar com o pecado desse povo. Mas a Bíblia nos conta, e nós lemos aqui no início dessa mensagem, que quando Jesus entregou a sua vida, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. O que é que isso quer dizer? Que naquele momento que Jesus falou estar consumado, que o plano da redenção, ele foi chegado ao seu fim, o próprio Deus desceu, e como se ele pegasse uma espada, e aquele paredão que proibia o meu acesso e o seu a ele, ele foi rasgado do alto a baixo, para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus, caminhar com Ele lado a lado, aleluia, ouvir a sua voz de manhã, de tarde, de noite, ao acordar, ao dormir. Nós não precisamos mais de intermediário, de sacerdote, de sumo sacerdote, para poder remir os nossos pecados. Não precisa mais de sangue ser derramado, para que possa haver perdão de pecados, porque tudo isso foi feito na cruz do Calvário, e a partir desse momento, nós voltamos a poder ter intimidade direto com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus por isso. Mateus 27:51 diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 2 Coríntios 5:18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ei, Maria teve até um ato importante aqui na vida, carregou Jesus. Mas você não precisa mais dela para poder chegar ao Deus Todo-Poderoso. Olha só, aquele monte de santo que você às vezes aprendeu dentro da sua casa, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, eles não vão fazer nada pela sua vida. Você não precisa deles para que você possa ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Com a morte de Jesus, o seu acesso a Ele é direto. As suas súplicas, clame a Ele. As suas dificuldades, apresente a Ele. Os problemas no seu trabalho, apresente a Ele. Tudo o que você precisar, não precisa mais arrudear, como fala o bom pernambucano. Vá direto a Ele, porque Ele está sempre pronto para te ouvir. E Ele quer te ouvir, porque Ele tem prazer em te abençoar. Você não entendeu? Vou repetir. Ele tem prazer em te abençoar, em abençoar a tua vida, e isso é em todo tempo. Antes, nós estávamos separados dele, agora nós fomos reconciliados para caminharmos novamente com ele, lado a lado. Esse é o segredo da tua vitória, amém, meu irmão? Para finalizar, sétimo benefício da morte de Jesus.
E esse benefício é o benefício da salvação. Aleluia. Vire para o irmão do seu lado e diga assim: você foi salvo na pessoa de Cristo Jesus. Vire para o outro lado e fale também: você foi salvo na pessoa de Cristo Jesus. Agora repita em bem alta voz: eu fui salvo na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glorifique ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Glorifica a Ele porque Ele te deu salvação. Glorifique porque Ele te trouxe perdão dos teus pecados. Glorifique a Ele porque Ele te purifica de todo mal. Glorifique a Ele porque Ele te resgatou das garras de Satanás, tirando você da escravidão do pecado, e agora você é livre em Cristo Jesus. Aplauda o nome dEle. A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. E essa salvação, Ele não é um plano apenas para hoje, Ele é um plano eterno para todos nós. Ele se inicia aqui na terra, com o reconhecimento de que Ele morreu na cruz, mas Ele vai se estender durante toda a eternidade. Nessa terra nós somos apenas peregrinos. Tudo vai passar, e aleluia, nada melhor do que um dia após o outro. E é por isso que a palavra de Deus diz de que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, porque é por essas misericórdias que a gente consegue estar de pé hoje, amanhã e depois e depois. Mas vai chegar um dia que esse mundo de aflições vai ficar para trás, porque o que nos espera é um lar celestial. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade